Ó, essa aqui, a gente tem um costume aqui de fazer apontamentos sobre quando políticos legislam em benefício próprio. E esse aqui é um caso típico desses, ó. A Comissão de Constituição e Justiça e também Cidadania da Câmara dos Deputados se reúne hoje para votar a proposta de emenda à Constituição que pode conceder a maior anistia da história com relação a irregularidades eleitorais que são cometidas por partidos políticos. O texto é de autoria do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, recebe o aval de 147 parlamentares que reúne lideranças aí de partidos tanto do PT quanto do PL, que são, em tese, considerados opostos aí na política brasileira. Essa PEC pretende proibir a aplicação de sanções aos partidos que tiverem descumprido a cota mínima de recurso para as candidaturas femininas até as eleições de 2022 ou por irregularidade na prestação de contas anteriores. É o seguinte, vamos lá. Os deputados, os partidos, eles têm que dividir o dinheiro e têm que custear campanhas femininas e também prestar contas do dinheiro. E eles querem que tudo que ficou para trás de errado, inclusive com essa questão das mulheres, das candidatas, seja perdoado aí com essa PEC. Ó, no julgamento das contas partidárias de 2017, todos os 35 partidos que existiam na época não comprovaram que destinaram o mínimo necessário para promover a participação das mulheres na política como manda a lei. Só o Partido Novo não entrou nessa, porque não usou o dinheiro, porque naquele ano ele tinha abriu mão do dinheiro. Mas com a anistia aprovada pelo Congresso em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral ficou com as mãos amarradas e aí cada um direcionou como quis o dinheiro. Um exemplo curioso dessa história toda é justamente um partido que chama-se Partido da Mulher Brasileira, que na verdade tem mais parlamentares homens do que mulheres. E eles não destinaram para todas as mulheres, somente para presidente do partido. Esse dinheiro foi encaminhado. Para aprovação disso tudo é preciso pelo menos 60% dos parlamentares e se isso acontecer a medida será promulgada e passará a valer sem a possibilidade de veto do Poder Executivo. Quer dizer, os deputados têm a condição, e os senadores também, a condição de se acertarem na CCJ e no plenário para ninguém colocar a mão. Isso sim é legislar em benefício próprio. Eu já começo com o professor Jorge. O Paulo, isso não é estranho ao sistema. Primeiro, quando você fala de PEC e de regras, você tem uma famosa, que foi o perdão, da PEC do perdão do dinheiro que é destinado à educação, que é essa obrigação constitucional de 25%. No ano 2020 e 2021, muitos gestores não aplicaram esse recurso e aí veio então o perdão. É uma prática. Essa prática é complexa porque você faz regras e depois flexibiliza as regras, dando segurança jurídica àqueles que fazem de forma equivocada, errada ou de forma ilegal. Os políticos não podem trabalhar dessa forma, porque isso desestrutura a própria democracia. Você acredita em que aquilo é a regra. As mulheres, nesse caso, acreditam que aquela é a regra, mas quando ela exige no cumprimento, depois já não é mais. É como aqui em Maringá, quando um vereador, autor, vai lá e diz: vamos reconhecer a importância de um sujeito que foi preso por violência doméstica. E aí você vai ver o prefeito veta com um argumento e diz: olha, não há uma reputação ilibada, está escrito, para fazer essa homenagem. E aí a Câmara de Vereadores vai lá e derruba um veto. Então você vê essa situação em que, no caso das mulheres, o respeito ao direito delas vai sendo flexibilizado. E aí a piada pronta, né? Partido das mulheres governado, administrado predominantemente por homens. É um uso da imagem para obter vantagens. No entanto, o perdão que vem deles próprios, com certeza, é em causa própria. Um erro gravíssimo de nosso sistema. Os políticos que estão apoiando, a gente tem que anotar os nomes e dizer: pode ir para casa.
Ó, eu vou com a Pamela, confesso que na hora que estava lendo, eu pensei muito em você. Porque a gente outro dia, até fora do ar, a gente falou disso. Gente, é impressionante que quando eles querem, todo mundo se junta, né? Pois Até quem é. é antagônico. Pois é, Paulo. Agora, chama atenção essa questão com relação aos valores destinados para as candidaturas femininas, né? Eu já falei aqui no programa que talvez essa inserção da mulher na política via uma obrigatoriedade legislativa, uma lei, né, não deu certo. Por quê? O que acontece? Aí o partido não consegue angariar ali o número de mulheres mínimo para lançar uma chapa, por exemplo. Aí se coloca mulheres ali que nem queriam participar para fechar o número da chapa. Então vai virando uma bola de neve. Aí não se destina o valor para essas candidaturas. Aí depois eles se juntam, como a gente falou aqui, para aprovar um perdão, porque não teve como destinar o dinheiro, porque essas candidaturas, na verdade, não eram candidaturas genuínas. Então eu penso o seguinte, nesse aspecto, a gente deveria lutar por uma inserção feminina na política de forma cultural, né? Trabalhar isso junto às mulheres e não ir lá numa canetada legislativa e falar tem que ter 30% de mulheres, nananã. Porque a gente precisa também dar liberdade, as pessoas têm o livre-arbítrio e nem toda mulher quer entrar nesse embate político, porque não é fácil, né? Então não é todo mundo que queira. Então a gente vai vendo que uma lei mal feita vai virando uma bola de neve que gera outras leis mal feitas e infelizmente o dinheiro público vai sendo desperdiçado, não só nesse aspecto de uso irregular do próprio fundo, mas no sentido de gastar tempo votando coisas, depois votando outras, né, para desfazer o que foi feito, e tudo isso é tempo, é dinheiro do contribuinte. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, né, nesse tipo de inserção e de debate público antes de se votar uma lei, para que a gente não assista isso aí. Virou piada, por quê? Tem um partido das mulheres, onde a maioria são homens, e, pelo jeito, né, tem muitos aí dentro do próprio partido que não cumpriram as regras estabelecidas para a inserção da mulher na política. Então, a gente não pode cair nesse tipo de coisa e precisa ter mais responsabilidade na hora de legislar e em quem a gente vota para estar legislando e nos representando. Sem contar que o valor do fundo eleitoral já é escandaloso, né? E aí ele gera Sim. outros desdobramentos escandalosos. É impressionante. Não, e outra, pega as candidaturas femininas e pergunta quem recebeu certinho Quem o recebeu valor o dinheiro? É exato. destinado aqui em Duvido, Maringá. Pega aqui em Duvido, Maringá. eu Pronto. duvido. Professor, só tweet que eu já vou... Pamela, os partidos brasileiros são estruturas patriarcais, então é muito difícil, nessa estrutura patriarcal, ter acesso às mulheres. Eles dominam. Se uma mulher quer entrar, ela tem que entrar necessariamente Não, eu no jogo discordo. dele. Eu discordo. Não, é eu, isso como que mulher, ocorre. discordo. Se Você você pode tem discordar. vontade de participar, Agora, você o movimento é muito bem-vinda. feminista põe essa discussão. Não, professor, eu sou mulher, eu posso dizer. Eu acho que tudo é a forma como a gente trabalha e o respeito que você imprime. Se você quer estar em algum lugar, você vai estar pelo seu mérito. Se eu estou aqui é pelo meu mérito, acho que não é por cotas. Então, a mesma coisa acontece na política. Você quer entrar num partido, se você tem um trabalho bacana, um perfil bacana, você vai entrar. Só que você tem que estar preparada para entrar ali e fazer jus ao seu lugar. Patriarcal. Agora, se você E a tem estrutura uma legislação que patriarcal não obriga deixa a acesso colocar... às Não, mulheres. querido. Se você Essa tem é a essa legislação que obriga característica, 30% de mulheres, vão colocar laranja lá para fechar a cota, porque não é toda mulher porque que quer. dessa forma eles controlam a opinião das E mulheres. isso enfraquece, É por isso que é a estrutura patriarcal. enfraquece os grupos femininos dentro da política, porque tem pessoas ali que não querem estar ali. Você entende isso? Se tem pessoas que estão ali sem querer, só para fechar uma meta, isso mancha o grupo todo, porque não adianta porque estar estão aí eu, por porque exemplo, são que quero, condicionados, e eu 10 preciso que não girar. quer, Vamos você lá. entende? Há uma Isso que o senhor está determinação. falando não é Eu verdade. preciso- Os homens determinam os Eu preciso partidos girar. políticos brasileiros. Professor, por favor, vamos lá. O senhor é homem, o Ângelo, senhor não sabe. Com certeza. Deus professor, eu tô pedindo, por favor. Vamos lá, Tem lugar de Ângelo. fala, né? Ô, Kim, você Vai sobrar pra mim agora? É você que Eles tá- estão até agora aí que nem um meteu, podcast eles de tão- forma... Ó, deixa eu posso falar? Posso? Faltava Se falar você sobre Não, você vai respeitar ou não vai? Sim, senhor, vai lá. A discussão deles é absolutamente pertinente dentro do assunto. E aí eu tô tentando aqui já
abreviar pra gente girar a mesa e você fez a sua intervenção sem eu ter te chamado. Desnecessário. Não é desnecessário. Não é a dinâmica do programa? Não é a dinâmica. A dinâmica então vamos fazer de forma uníssona, né? é uníssona. Todo mundo fala ao mesmo tempo. É assim que você quer fazer. Exatamente. E assim não pode, Kim. Tô tentando explicar. Ângelo Rigon, quero te ouvir sobre a maior anistia de todos os tempos envolvendo partidos políticos. Tá. A questão, me desculpe botar a colher no meio, não é de gênero. Não é de gênero. Se a lei fosse cumprida do jeito que está no papel, nós teríamos 2 vereadores que não estariam na Câmara hoje. Um homem e uma mulher. Entende? Que foram eleitos num esquema que tinha laranja. Que é aquele esquema você completar a chapa, pegar o dinheiro e investir em alguém. E uma é mulher, inclusive votou contra a favor do rapaz que ameaçava a companheira dela, o Luizinho Gari. E o outro é um senhor. É um vereador. Pela lei, eles não poderiam ser eleitos, porque a chapa não foi completada, o dinheiro não foi repassado para as mulheres. Teve uma mulher que é filha de um presidente de Câmara da região, que teve um voto, ou seja, ela só emprestou o nome, ela falou para as amigas dela que ela só tinha emprestado o nome, a Justiça Eleitoral simplesmente engoliu. Por quê? Porque eles só agem se alguém tocar no assunto e informar eles. Então, independe, me desculpa, claro que vamos se aproveitar mais, porque eles comandam os partidos. Alguém já ouviu falar de alguma mulher comandando o partido de Maringá? Não. Por quê? Porque realmente eles dominam. Agora, a malandragem vem dos dois lados. Tanto a pessoa que aceita quanto oferece. Temos aqui um exemplo de uma patriota que até hoje não tirou o anúncio dela, a propaganda eleitoral da corretora dela, sendo que a lei diz 30 dias após a eleição. Mas se tu pegar as redes sociais... A eleição foi em outubro. Faz a campanha, ainda tá lá. A eleição foi em outubro, Kim. Tudo bem, mas foi alugado, Você não foi informado? Não, não foi em outubro? Capaz, nossa, que interessante. Quem obrigado. ou obedece a lei ou não obedece a lei. Você não tem como separar as coisas. Ninguém tá fazendo campanha pra deixar lá. Se você é a favor de desrespeitar a lei, problema sexual seu. Acho que você tá na profissão errada. Tá estudando errado. Tá estudando errado. Não é assim. Ou você respeita a lei, ou não respeita a lei. Pera aí, então, agora. Simples assim. Vamos lá. Agora é a sua vez. Kim Rafael. Os mesmos que estão alterando uma lei tiveram a capacidade de criar a regra, instituindo, então, um número legal ali para que as mulheres tivessem esse incentivo à participação da política. É claro que não entrando no mérito quanto a mulher realmente, culturalmente falando, que realmente ela não se interessa e tal. Sem contar essa parte, nós temos que entender que os políticos hoje, realmente, como você colocou aqui, Paulo, desde o início, né, legislam em causa própria. E vai até quando isso? A todo momento. É igual o teto de gasto. Quando a gente discute aqui, eu não sei o que, vai passar o teto. Por que tem o teto, então? Se existe uma regra que não está sendo cumprida. E existem os meios, né, para que possa realmente exceder o teto. Da mesma forma, esse quesito dessa regra aqui, que a todo momento, a cada 2 anos que é realizada a eleição, é feito novas regras, é instituído novas regras, só que depois vai mudando, conforme o interesse de cada um que está ali comandando os partidos políticos. Mas na época, quando instituíram a PL ali para tentar esse incentivo à mulher, né, que daí criaram as regras, foi sapateado em cima, fazendo política em cima disso. Vamos participar as mulheres da política, e barará, barará. Aí colocaram ali, fizeram política. Agora realmente não vai vingar mais esse tipo de discurso e narrativa, aí vão mudar, vão alterar, justamente para se beneficiar, porque estão devendo, porque foram desviados os valores, né? Fundo eleitoral, que não é pouco, foi desviado. Então, assim, PL, PT, indiferente, nós temos que nominar as pessoas que estão colocando em pauta esse tipo de anistia, e não pode acontecer. Os partidos políticos têm que ser responsabilizados. Fernando Tupan, sua vez, anistia para quem? Para quem quer ou para quem pode? É para quem pode, Paulo Caetano. E por isso que o Brasil é um país da piada pronta. Como podem fazer uma coisa dessa assim? Chega a ser uma afronta. O brasileiro precisa estar mobilizado, sim. Precisa ir para as ruas, precisa pedir que isso não aconteça. E o único jeito é se mostrando. Não pode apenas ficar falando em WhatsApp, tem que se mostrar. E Paulo Caetano, para mim, esse fundo eleitoral devia ser extinto. Teve um caso aqui na eleição passada aqui em Curitiba, que uma mulher
recebeu a verba diretamente de Brasília e uma das coisas que ela fez foi alugar a casa de um dos funcionários do gabinete dela. Então, alguma coisa está errada, Paulo Caetano. Você não acha? Como que você vai alugar para ser comitê eleitoral, alugar a casa do funcionário e o funcionário continuar morando nessa casa? Alguma coisa está errada com o Brasil, Paulo Caetano. Nós precisamos urgentemente mudar isso e somente nós, brasileiros unidos, podemos fazer.